Fala pessoal, bora para um exercício resolvido, exercício do Encropera, exercício do Encropera Fundamentos de Transferência de Calor, sétima edição, exercício 3.13. Uma casa possui uma parede composta com camadas de madeira, isolamento à base de fibra de vidro e placa de gesso, como indicado no esboço. Esbocinho aqui no caso. Em um dia frio de inverno, os coeficientes de transferência de calor por convecção são, no caso, o externo aqui, né? Desse lado aqui é 60 watts por metro quadrado Kelvin. E o nosso HI aqui é 30 watts por metro quadrado Kelvin. A área total da superfície da parede é de 350 metros quadrado. Então aqui a gente tem a placa de gesso, né? A gente tem a manta de fibra de vidro. E aqui no outro canto a gente tem a madeira, desse ladinho aqui no caso, a madeira e o lado externo. Como aqui a gente não tem geração de calor, a gente pode simplesmente aqui fazer por resistência, né? Então a gente pode usar o métodozinho da resistência, aqui a gente vai ter uma resistência convectiva, aqui a gente vai ter uma resistência condutiva, uma resistência aqui condutiva, e aqui uma resistência condutiva de novo, e por fim uma resistência convectiva. Ok? E pela fórmula aqui no caso, né? Então o nosso fluxo de calor aqui, ele seria o ΔT da parte interna menos a externa, considerando um fluxo assim. Desculpa, considerando um fluxo de calor assim, a gente teria o final menos o inicial, né? Que a gente está considerando que a temperatura fria está entrando para dentro da casa, para o interno no caso, dividido pela resistência total. Essa RT que a gente vai ter que calcular. Então aqui a gente determine uma expressão simbólica para a resistência térmica total da parede, incluindo os feitos da convecção na superfície interna e externa, para as condições especificadas. A gente já desenhou aqui, mas a gente vai ali mais para baixo, a gente vai fazer um desenho melhor. Determine a perda total de calor através da parede. Ok. Se o vento soprar violentamente, aumentando a nossa condutividade de convecção externa de 60, que era inicialmente, de 60, que era inicialmente aqui, para 300 watts por metro quadrado Kelvin, determine o aumento percentual da perda de calor. Qual é a resistência dominante que determina a quantidade de calor que atravessa a parede? Aqui acabou saindo, desformatando, mas a gente tem nossas considerações aqui, né? A gente tem um caso de regime permanente, propriedades constantes, regime unidimensional em X no caso, sem geração de calor, e a gente está considerando que a resistência de contato desprezível. Porque tem exercício que a gente teria uma resistência de contato aqui também, mas não é o caso. Então aqui para o nosso A, a gente teria aqui a nossa temperatura interna. Vindo para cá, a gente teria a nossa resistência. Opa, aqui eu fiz o Qzinho, mas é na verdade resistência. A gente teria a nossa resistência convectiva interna, nossa resistência condutiva no gesso, nossa resistência condutiva na fibra de vidro, nossa resistência condutiva na fibra na madeira e nossa resistência convectiva externa. E aí, por fim, nossa temperatura externa, né? Se a gente pegar lá na tabela 3, que está a 300 Kelvin, a gente vai ter aqui a nossa condutividade para fibra, para madeira e para o gesso. Ou seja, a nossa resistência total aqui, lembrando que a resistência na parede plana convectiva é 1 sobre RA, e isso daqui para parede plana convectiva, e para condutiva na parede plana, esse aqui muda para cada objeto, a gente tem a largura que a gente está trabalhando, a nossa condutividade vezes uma área de contato, né?
Então isso daqui vai ser para condutiva e essa aqui para convectiva. Ou seja, começando lá desse cara aqui, ó, da convectiva interna. A gente tem aqui HI 1 sobre HIA, depois que é a do gesso, a da madeira, a de fibra e aí depois a externa aqui pro final. Jogando os valores aqui que a gente pegou da tabela mais a área que foi dada, de 350, isso, usei corretamente. A gente vai encontrar aqui, opa, calma aí que voltei muito para baixo. A gente vai encontrar aqui uma resistência total de 831 vezes 10 a menos 5 Kelvin por watt. Agora fazendo. Opa, isso já para B. Agora a perda total, que é o que pede. Vai ser aqui a gente calculando. A gente vai ter aqui a variação de temperatura, né? Aqui eu vou considerar em Kelvin, no caso não vou transformar para Kelvin, porque como é a variação dos dois, então a gente não precisa, porque tanto se eu como transformar para Kelvin, só preciso fazer o 20 menos 15, no caso estou somando os dois aqui, né? Então a gente vai ter aqui 35 dividido pela nossa resistência total que a gente encontrou ali. Então a gente vai cortar aqui Kelvin com Kelvin, esse cara vai subir e a gente vai ter watts. Ou seja, a gente vai ter 4.211,79 watts. Essa é a nossa perda total para responder a B. Já para responder a C, não sei se vocês lembram, mas aqui se o vento soprar violentamente, a gente só vai trocar isso aqui por 300. Aqui no final da fórmula aqui, no lugar de ser 60 vai ser 300. Ou seja, a nossa resistência total para essa situação, que eu deixei em azul, vai dar 827 vezes 10 a menos 5. Ou seja, jogando aqui na nossa fórmula de novo com a mesma temperatura, a gente vai ter 4.232,16. Ou seja, um aumento de... Esse aqui vai ser nosso Q2, né? Nossa perda na situação 2, menos a perda na situação 1, dividido pela situação 1, vezes 10 que a gente quer encontrar em percentual. A gente vai ter um aumento aqui de 0,48%. Na D ele pergunta qual que é o que tem predominância na questão de resistência e todos vão saber que é a manta de vidro, né, que é a função dela é ter essa resistência. Se a gente olhar aqui na fórmula também, já que a resistência vai ser o que vai diminuir a nossa perda, a entrada de energia, no caso fria, né, nesse caso, e aqui ela é na grandeza de duas casas depois da vírgula, né, então em relação às outras, no caso, que é uma casa depois da vírgula. Então ela vai predominar, né? Porque ela vai fazer esse cara aqui aumentar. Nossa soma vai aumentar também. Enfim. Ou seja, então vai ser a manta de vidro. Calculando ela, no caso, a gente vai ter aqui a grandeza dela, que é essa daqui. 7,52 vezes 10 a menos 3 kelvins por watt. E calculando qual que é a predominância dela aqui, a gente vai pegar a resistência dela, dividida pela resistência total, vezes 100, a gente vai descobrir que com 90,93%. E é isso, pessoal. Eu não fui escrevendo dessa vez para ser um vídeo mais rápido. Espero que tenha ajudado. E é isso aí.